Estamos aqui para mais um programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Hoje o nosso tema é relax e estresse. Nós aprendemos que as pessoas se irritam facilmente. Mas por que as pessoas se irritam facilmente? Não é por causa de trabalho, não é por causa disso ou daquilo, é simplesmente porque são inseguras. Somente a pessoa, quanto mais insegura a pessoa for, mais ela se incomoda, porque ele está mais longe da felicidade. Quem é feliz? Quem não se estressa. Porque tem segurança, porque sabe que eu tenho competência para conquistar os bens necessários à minha sobrevivência, e porque também muitas vezes a pessoa confia no Criador do Universo, confia em Deus. Então, ele pode ficar tranquilo, desfrutar da vida, viver intensamente os momentos adequados de forma benéfica, construtiva, em benefício da própria pessoa e em benefício das pessoas mais próximas e da própria espécie humana. Então, uma forma que nós temos de relaxar é aprender a relaxar para, na hora que você começar a ficar nervoso, acessar as técnicas e relaxar mais facilmente. Quais são as duas técnicas principais, ou mais simples de você pôr em prática? Uma é respirar fundo. Porque se você respira fundo, você enche o pulmão de ar e, consequentemente, mais oxigênio é distribuído na corrente sanguínea. E distribuindo mais oxigênio na corrente sanguínea, você tem mais facilidade de pensar, porque o oxigênio é o combustível principal do seu cérebro. Então, o cérebro recebendo bastante combustível, você pode pensar, raciocinar, analisar, avaliar com mais facilidade. E com isso, tende a ficar mais tranquilo. Outra forma de relaxar é você perceber a diferença entre corpo tenso e corpo relaxado. Então, duas formas de fazer isso com muita facilidade. Apertar os punhos das mãos, apertar bastante, e depois ir soltando devagar, e tendo a sensação, a percepção de que seus dedos estão se soltando, relaxando, e depois abrindo as mãos gradativamente. E se tiver um lugar onde repousar as mãos, soltar as mãos. Aqui, por exemplo, sobre a mesa, em cima desse vidro, ele é friozinho, geladinho, então mais ainda nesse momento, que aqui nós estamos sentindo um certo calor, fica mais gostoso. E você relaxa mais. A mesma coisa você pode fazer com os pés. Você pressiona os dedos dos pés para baixo e para dentro, com força, depois vai soltando os dedos dos pés devagar, e você vai perceber que à medida que você solta os dedos dos pés, você relaxa as panturrilhas, você relaxa as pernas, os joelhos, os tornozelos, as coxas e os quadris. À medida que você solta os dedos, os pés, você relaxa os membros inferiores. Então, quando você estiver tenso, quando você estiver se sentindo nervosinho, uma forma de você reduzir isso é fazer isso. Apertar, de preferência até ao mesmo tempo, as mãos e os pés. E depois soltar devagar e prestar atenção. Porque à medida que você presta atenção nesse soltar dos músculos das suas mãos e dos seus pés, automaticamente você percebe se soltar o restante do corpo. E você se distrai. O que é distrair-se? Desviar a atenção daquilo que incomodava você, daquilo que preocupava você, daquilo que enravecia você, daquilo que deixava você irritado. A forma mais simples é desviar a atenção. Ou, popularmente falando, distrair-se. Por que dizem que tem que tirar férias? Depende das férias que você tira. Senão você pode voltar das férias pior do que foi.
Porque as férias foram feitas para você relaxar. Não é descansar no sentido de não fazer nada. No meu tempo tinha um professor meu que dizia assim: descansar é fazer outro tipo de atividade, fazer outro tipo de trabalho. Por isso tem gente que diz: fulano descansa carregando pedra. Porque se você gosta de fazer jardinagem, se você gosta de fazer alguma coisa diferente, você relaxa. Porque você tira o foco da sua atenção daqueles problemas que estavam lá no trabalho, que estavam lá na sua família, que estavam lá no relacionamento com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu filho ou com o seu marido e assim por diante. Então, desviar a atenção. Então, hoje eu resolvi falar de um dia que eu estava chateado, porque eu estava lá no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, e resolvi dar uma relaxada. E na hora que eu comecei a relaxar, eu lembrei da minha agenda. E fui pegar minha agenda para ver os meus compromissos dos próximos dias. E eu abri a agenda, dei de cara lá, dia tal, comemorar os 60 anos com os meus irmãos lá em Irani, no município de Irani, Santa Catarina, próximo de Concórdia. Aí quando fixei minha atenção nos 60 anos, disse: nossa senhora, já 60 anos? Eu que pretendo viver 120, já andei a metade da viagem, está andando muito rápido esse tempo. E na hora que eu estava pensando assim, para consolar-me, eu comecei a pensar, bem, antigamente a vida começava aos 40. Dizem que agora a vida começa aos 60. Porque agora não tem mais velho, agora só tem jovem há mais tempo. Então, se eu agora estou completando 60 anos, e a vida começa aos 60, então também estou nascendo para a minha segunda infância. E aí eu lembrei, olhando assim para o lado, lá numa vitrine, numa loja de souvenirs, vi em cima de uma estante 4 aviões. Um grandão, um médio e 2 pequenos. Aí, olhando para aqueles aviões, eu cobicei o grandão, que era aquele que já havia cobiçado muitas vezes nas agências das antigas VASP, Varig, Transbrasil. Aí eu pensei, resolvi ir lá perguntar o preço. Daí eu pensei assim, já que na minha primeira infância eu não fiz coleção de carrinhos, nem meu filho quis fazer coleção de carrinho, eu preferi fazer de gibi. Então agora que eu estou começando minha segunda infância, eu vou fazer coleção dos veículos de transporte com os quais eu ando mais quilômetros. E olhando para os aviões, eu disse, é eles que eu vou colecionar. Fui lá, perguntei para a lojista qual que era o valor do grandão. Daí eu percebi que o grandão não cabia no bolso das minhas calças, mas também não cabia no bolso da minha carteira. Mas aí eu resolvi comprar os outros 3, um médio e os 2 pequenininhos. Ao chegar em casa, minha esposa Adelaide Terezinha disse, ô Pedro, comprou para dar de presente para quem? Disse, não, esse eu já dei de presente para mim. E aí eu comecei a fazer a minha coleção. Como no último final de semana nós tivemos o nosso curso, aí foi celebrado também os meus 70 anos, aí uma aluna ontem veio me trazer esse baitelo. Bonitão? Achei bonito. Pelo que eu apalpei e senti, ele é muito bonito. Tem umas características especiais. Então, a minha coleção continua. Mas eu fui descobrir uma outra coisa. Que eu, na verdade, durante muito tempo, eu não ganhava presentes. Na parapsicologia nós aprendemos que os semelhantes se atraem. É a lei da criação ou a lei da atração, como diz o segredo. É a mesma coisa. Como na minha infância eu nunca aprendi a ganhar presente, porque até no aniversário a gente procurava esconder o dia do aniversário. Porque no dia do aniversário a gente não ganhava presente. Ganhava puxão de orelha.
Se você dizia que estava fazendo 9 anos, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E repetia no outro lado. E mais ainda, as pessoas às vezes puxavam forte. E mais, se tinha 4, 5 colegas, 4, 5 irmãos, todos eles queriam te ajudar a ficar mais inteligente. Então eu não ganhava presentes, porque na minha infância não se tinha o hábito de dar presentes. Nem mesmo de aniversário. A única vez que a gente ganhava presente era no Natal. Nem na Páscoa tinha ovo. Então, eu me dei conta que eu, na verdade, atualmente também não ganhava presentes, porque é como se não tinha dado importância e não merecesse. Só que nos últimos tempos eu procurei reprogramar isso. E não vou descrever tudo aqui porque é muito longo, mas eu digo, nesse meu aniversário dos 70 anos, vai marcar um novo tempo. Porque agora eu estou ganhando presente. Até avião ganhei de aluno. Então, obrigado, Trentini, que você me trouxe esse presente. Mais um avião para minha coleção. Bem, gente, então, relax e estresse. Nós temos que aprender a relaxar. Então, quando você passa a fazer uma coleção, por exemplo, é uma forma também de relaxar. Como quem trabalha com a sua horta, trabalha com o seu jardim, trabalha ou cuida dos seus bichinhos. São todas formas de relax, porque são formas de você desviar a atenção daquilo que te exige mais durante a semana e que nós temos ainda a mania de chamar de trabalho, chamar de que é difícil, que estressa e que isso e aquilo. Vamos aprender a cultivar mais a tranquilidade, a paz interior, o bem-estar na nossa vida. E também relaxando os músculos, também respirando fundo e se sentindo cada vez melhor. Então, a próxima semana nós estaremos de volta às 21 horas após Vida Inteligente para mais um tema que eu chamo isso como se fosse pingos de sabedoria, ou podemos chamar de pílulas de sabedoria, pílulas de a gente aprender a fazer a vida melhor e a gente construir uma vida melhor e sermos mais felizes. Esse é o grande recado que procuro sempre transmitir, tendo a parapsicologia como ponto de apoio, de fundamentação e também ponto de partida. Muito obrigado, felicidades.